Olá, seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Estamos aqui começando mais uma gravação, né, do nosso momento EBD, Mais Saber, Mais Viver, né, com a nova revista, com um novo comentarista, né, o pastor Elianai Cabral, o nosso consultor doutrinário, né, um grande escritor, um teólogo realmente de grande envergadura, né, de grande conhecimento, né. Então, o título, o eixo temático da lição que vamos trabalhar, né, nesse trimestre, o Verbo se fez carne, Jesus sobre o olhar do apóstolo João. Muito bom. O Verbo se fez carne, né? É o título, o eixo temático. Jesus sobre o olhar do apóstolo João. O comentarista é o pastor Elinay Cabral, que a gente vai falar um pouco mais na frente aí, mas só ressaltando, destacando, ele é o nosso consultor doutrinário da CGADB, né? Da Casa Publicadora, e principalmente da nossa convenção geral. Tá? Então, a lição que nós vamos trabalhar hoje, a lição de número 1, o verbo que se tornou em carne, né? O verbo que se tornou em carne. A lição de número 2, vamos trabalhar o novo nascimento, né? A questão da regeneração, uma nova criação em Cristo. Vamos trabalhar a lição número 3, a verdadeira adoração, né? A verdadeira adoração. A lição de número 4, Jesus, o pão da vida. A lição de número 5, a verdade que liberta. A lição de número 6, o bom pastor e as suas ovelhas. A lição de número 7, eu sou a ressurreição e a vida. A lição de número 8, uma lição de humildade. A lição de número 9, o caminho, a verdade e a vida. Muito bom. A lição de número 10, a promessa do Espírito Santo. A lição de número 11, a intercessão de Jesus pelos seus discípulos, a oração sacerdotal. A lição de número 12, do julgamento à ressurreição. Outra questão aqui, só para ver que saiu aqui, alguma coisa? Não. A lição de número 13, renovação da esperança. Ok? Então, esse é o conteúdo que a gente vai trabalhar nessa lição, né, da revista da Escola Dominical da CPAD, segundo trimestre. Né? É um eixo temático muito relevante. Na lição passada, né, ou então colocar na revista passada, que foi comentada pelo pastor Ezequiel Soares, a gente trabalhou também a questão da encarnação do verbo, mas com um olhar voltado dentro da apologética, a defesa da fé cristã, né, voltado para a contrarresposta, a argumentação ou contra-argumentação voltada para os movimentos sectários, né, os movimentos heterodoxos, né, diante das doutrinas ortodoxas, as doutrinas retas. Tá? Então, nessa lição, ou nesse eixo temático dessa revista, vamos trabalhar aqui sobre a ótica de cristologia, né, que faz parte da teologia sistemática, né, que realmente é um conteúdo muito importante. Principalmente, nós temos que ter um conhecimento básico, conhecimento sistematizado acerca da pessoa de Cristo, né? Dentro da união hipostática que nós aprendemos lá no Concílio de Calcedônia, em 451, né? O Concílio de Calcedônia, em 451, que coloca Jesus, né? A união hipostática é o que? As duas naturezas em uma só pessoa. É uma palavra grega, né? Então, hoje nós vamos trabalhar essa lição, né, que você vai ministrar na sua igreja no dia 6 de abril de 2025. Ok? Então, nós vamos trabalhar o primeiro título, né, desse eixo temático maior, né, desse eixo temático maior, que pega até o quê? E o verbo se fez carne, Jesus sobre o olhar do apóstolo João, tá? O design está muito legal da revista, muito bem trabalhado, né? A CPAD é sempre de parabéns, né, com toda a estrutura pedagógica, a estrutura de marketing, a estrutura de visualização, né, e de desenho, muito bom, muito bem trabalhado, uma verdadeira arte, né, uma obra de arte, ok? Então, nós vamos trabalhar nesse conteúdo de hoje, o verbo que se tornou em carne, muito importante o conteúdo, né, a gente vai até ressaltar também uma visão muito apologética, porque o meu canal é apologético, que você quer ver um pouquinho mais, aprofundar mais acerca da cristologia, entra aí no meu canal, Teologia Aprenda Mais, vai lá na minha playlist e procura lá dentro das obras de teologia sistemática, você vai ver lá a cristologia, que é uma unidade que faz parte da teologia sistemática, ok? E é bom sempre a gente ter em mão, sempre ter em mão, né, o conteúdo da nossa
Declaração de Fé das Assembleias de Deus, precisamente lá na a página de número 49, tá? No capítulo de número 4, sobre a identidade do Senhor Jesus Cristo. Né? Guarde essa palavra, como você já bem sabe, cremos, professamos e ensinamos que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, o único mediador entre Deus e os seres humanos. Muito bom. E a outra parte aqui que fala sobre a deidade absoluta de Cristo, né? A pré-existência do Verbo, que está na página número 50, os nomes e títulos de Jesus, a humanidade de Jesus, que é muito importante, a deidade absoluta de Jesus, né? Olha o que a nossa declaração coloca. A Bíblia afirma com frequência que Jesus é Deus, no princípio era o Verbo, que a gente vai trabalhar aqui, tá? E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É uma citação de Colossenses 2:9 para você estar trabalhando, ok? Você, professor da escola bíblica dominical, supervisor, diário, principalmente pastores congregacionais, pastores presidentes, etc., e também os que são superintendentes da escola bíblica dominical, realmente vem influenciar os seus professores, você mesmo, toda a igreja, para ter uma declaração de fé das Assembleias de Deus ao qual você congrega. Isso é muito bom, você ter um conhecimento do seu credo, da sua profissão de fé, daquilo que você crê como doutrina básica, como doutrina central da fé cristã. Isso é muito importante, né? Muito importante para você ter uma ciência daquilo que você crê, daquilo que você comunga, daquilo que você tem de base, de sólida, que é a verdadeira doutrina, né? Essa verdadeira ortodoxia, doutrina reta, tá? Então, o verbo que se tornou carne, vamos aqui trabalhar aqui o primeiro conteúdo aqui da lição, dentro do texto áureo, que foi muito bem trabalhado, né? E o verbo se fez carne, habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito, né? Do monogenese. A gente viu na lição lá do pastor Ezequiel Soares sobre esse termo grego, que ele é mestre em grego, cara, em hebraico, né? A igreja Assembleia de Deus de Jundiaí, eu tenho uma admiração muito grande por aquela igreja, uma igreja apologeticamente preparada, né? Tem um conteúdo de grego, de hebraico e etc, tá? Então, o unigênito aí no grego é monogenese, né? Monogenese, né? É aquele da mesma natureza, do mesmo tipo, né? Então, é esse aqui, é o monogenese do Pai, cheio de graça, né? De caris e de verdade, aletheia, é a palavra grega. Então, muito bem trabalhado aqui, a gente vai falar. Verdade prática, o verbo de Deus se inseriu na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. Isso aqui é fato. A gente pode fazer até uma citação de Mateus, né, que está lá, que ele, parece o capítulo 21, 22, que fala que ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido, né? Então, foi-se necessário que o segundo Adão entrasse na história de forma corpórea, de forma de carne e osso, como eu e você, para buscar e salvar aquele que se havia perdido, né? Então, o primeiro Adão errou, como está na carta aos Coríntios, precisamente no capítulo 15, também Paulo cita isso em Romanos capítulo 5, falando do primeiro Adão, mas dentro do segundo Adão, que é o Cristo ressurreto, aquele que veio do céu, né? O primeiro Adão terrestre, aquele que foi criado. O segundo Adão é incriado, ele é gerado eternamente, né? Só existe o Pai porque existe o Filho, só existe o Filho porque existe o Pai. O Pai não procede de ninguém, não foi gerado, né, que a gente coloca assim, como a gente aprendeu nos credos que a gente estudou na lição passada, né, que a gente estudou sobre a revista lá do pastor Ezequiel Soares, que trata da questão da apologética cristã, da nossa doutrina, das nossas raízes, das nossas identidades. Então, nesse sentido, você vê que o Filho, ele é gerado do Pai eternamente. Uma coisa que lá no concílio de Nicéia, né, foi colocado a chamada identidade do verbo eterno de Deus, ok? Baseando aqui na carta joanina, ou então no evangelho joanino que está se tratando. Então, não vou aprofundar muito aqui, porque eu vou falar mais um pouquinho na frente. Então, o verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores, né? Então, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, ok? A leitura bíblica em classe que se encontra aí dentro da sua revista, dentro do conteúdo, de você também que está pegando aí
o meu canal, está acessando o meu vídeo. Então, procura aí João, capítulo 1, de versículo 1 a 14, que nós chamamos o prólogo, né? O que é o prólogo? É a apresentação que João faz do seu evangelho, naquelas primeiras palavras que ele coloca dentro do conteúdo, do versículo 1 a 14, é o prólogo, tá? Se você quiser se aprofundar mais ainda, vai lá na minha playlist, no canal Teologia Aprenda Mais, e procura lá também, tanto teologia sistemática, ou também como teologia do Novo Testamento, e precisamente a teologia voltada nos escritos joaninos, tá? Nos escritos joaninos. Vamos lá, a leitura. Né? Você já conhece ela de cor salteado, para aqueles que lê a Bíblia, aqueles que se aprofundam, aqueles que estão voltados dentro das Escrituras. Né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Né? O Verbo era Deus. Então, nesse sentido, o Verbo aqui está desde toda a eternidade. Nesse versículo 1 aqui fala da pré-existência do Logos eterno de Deus. Na nossa tradução aqui, precisamente aqui nas versões Almeida Revista e Corrigida, na Almeida Revista Atualizada, na nova versão Almeida, né, na nova versão a NAA, né, a nova Almeida Atualizada também, aparece a questão do verbo, que é a tradução, né, que vem do latim também volta dentro também do grego, né, que a palavra que aparece lá é logos, ok? Mas tem uma tradução que é uma tradução dinâmica, né, que é a nova versão internacional, a NVI, que aparece, a tradução que eles colocaram lá foi não verbo, mas a palavra, né, que também dispensando o significado polissêmico dentro do grego, por causa da palavra logos, né, então nós temos aqui a tradução lá que eles traduz tal por palavra, tá? Então eu não vou trabalhar aqui a questão dessa exegese, até porque o comentarista já fez todas elas aqui já, tendo com o próprio conteúdo da lição. Eu vou colocar aqui de forma rápida, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez, tá? Então aqui, no princípio ele estava com Deus, ó, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Tá? A gente pode até trabalhar, que eu coloquei aqui no meu livro, aqui, lá, que está em e-book, né, na Eduz, né? Você pode ir lá procurar, Trindade, uma verdade negociável. Eu até coloquei, principalmente aqui uma citação do pastor Ezequiel Soares, né, de Gênesis 1:26. Quando Deus disse, façamos o homem, mostra mais de uma pessoa e não mais de um Deus. A Bíblia ensina que apenas o Filho e o Espírito Santo tiveram participação na criação, juntamente com o Pai. O Filho, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então você pega o capítulo 1, versículo 13, você coloca lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, fazendo os textos paralelos, a exegese, né, do contexto. O Espírito Santo, né, o Espírito de Deus me fez. É uma citação de Jó, capítulo 33, versículo 4. Tá? Então, aqui, quando diz, façamos o homem, o Filho estava lá. Façamos o homem, o Espírito Santo estava lá. Façamos o homem, o Pai estava lá. Então, nosso Deus é um Deus triuno. Quem é o nosso Deus? Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui, como a gente vai estudar não a teontologia, né? Se fosse teontologia, a gente estudar o ser de Deus, né? Ou então seja, a teologia propriamente dita. Você entra lá nas minhas obras de teologia sistemática, você vai ver todo esse conteúdo, essas palavras técnicas, tá? Que você vai trabalhar dentro do conteúdo seu aí. Então, nesse contexto aqui, nós não vamos trabalhar a teontologia, o ser, né, de Deus. Vamos trabalhar a cristologia, né? A doutrina de Cristo. Não vamos trabalhar também a pneumatologia, porque é a doutrina do Espírito Santo, mas, ou todavia, vai ter uma parte, um conteúdo que vai tratar do Espírito Santo, precisamente lá pelo capítulo de número 14, tá? Número 14 lá, que vai estar uma base que a gente vai pensar. Mas só esse texto aqui já dá uma profundidade imensa para a gente pensar o conteúdo do verbo eterno de Deus, né? Onde que ele está na criação. É só para quem realmente não quer ler corretamente. O cara está cego. Ou então teve uma lavagem cerebral para ele não ver o que está escrito aqui. Olha só para a gente, para quem é alfabetizado, com todo respeito, no princípio, vírgula, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Né? E o verbo era Deus. Olha o que o versículo aqui. Ele estava no princípio com Deus. Esse Deus aqui é Deus Pai. Então, Deus Filho estava no princípio com Deus Pai.
tá? Estava com Deus Pai. Aí coloca que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Deus Filho, né? Mas você pega, ó, o que eu coloquei para você no capítulo 1, versículo 26, façamos um homem, as três pessoas estavam lá, tá? Lá na criação do homem, na própria toda a criação do universo, no tempo e no espaço. Vamos colocar. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ok? E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não há compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, tá? Esse João aqui não é o escritor, é João Batista. Nós temos João Batista, filho lá de Zacarias com Isabel. E nós temos o João, filho de Zebedeu, né? Filho de Zebedeu, que é o escritor desse evangelho, que a gente vai analisar, segundo a parte que coloca aqui do apóstolo lá, que se inclinou a sua cabeça no peito de Yeshua Hamashia, ou de Jesus, né, de Jesus, né, então, nesse caso aqui, a gente vê, segundo os olhos da tradição, conhecimento da tradição, que aparece a história dos pais da igreja do século II, já vai até o século VI. A gente falou muito, aqui tem muita questão da história patrística, lá da história do cristianismo. Se você quiser se aprofundar, entra lá na história do cristianismo, procura lá os pais da igreja. Quem são os pais da igreja? São os teólogos, aqueles que trabalharam as doutrinas, pensaram, ao qual nós temos as chamadas doutrinas centrais, cardeais, cristológica, pneumatológica e etc. Tá? Então, esse João aqui é o João Batista, é o precursor, né, do Hamashia, do Messias, né, que viria, ok? Mas não o autor, o escritor dessa obra aqui. O nome é Yohanan. O nome é Yohanan, mas o Yohanan, que é filho de Zacarias e de Isabel, cujo nome era João, tá? E o João que escreveu, eu vou falar sobre lá, que é o Yohanan, que ele escreveu, é o autor, são pessoas distintas e diferentes. Este veio para testemunhar, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. É por isso que alguns fariseus lá, sacerdotes lá, foram procurar, és tu o Elias? Ele falou, não, então não há reencarnação aí, não tem, já está já totalmente já quebrando já essa questão do kardecismo e dizendo que João Batista é uma reencarnação de Elias. Elias nem morreu, e o próprio João fala que não é Elias, e ele falou que nem tão pouco era o Cristo, era mais o precursor, a voz do que clamava no deserto, conforme a profecia lá de Isaías, a profecia de Malaquias, tá? Então não vou aprofundar nisso aqui, não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz, né? Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que veio pelo mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, né? E o mundo não conhecia. Isso aqui se trata de Jesus. Veio para o que era seu. Quem é os seus lá? A gente vê assim, em especial o povo de Israel, desde a promessa, mas toda a promessa, quando aparece lá no proto-evangelho de Gênesis capítulo de número 3, versículo 15, né? Depois, logo após o pecado do homem, Deus fala do proto-evangelho, da semente da mulher, que nasceria um, que esmagaria a cabeça da serpente. Isso é uma linguagem universal, é uma promessa, né? É uma promessa imutável, ela vai se cumprir de qualquer maneira. Né? Então, isso se cumpriu, de fato, na história do cristianismo, na história universal. Então, o verbo se fez carne. Ele veio para o seu, para o povo de Israel, mas o povo de Israel não o receberam, que a gente vai ver. Tá? É um texto que você prega muito em evangelismo, missões, etc. Mas, todavia, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de seres feitos filho de Deus, ao que crê em seu nome. Tá? Então a gente vê assim, salvação é só no nome de Jesus. O próprio nome de Jesus já tem por significado Javé. Javé é salvação. Salvação é a experiência transformadora do encontro do homem com Deus. Salvação é a experiência transformadora do encontro do homem com Jesus, que é o autor e consumador da nossa salvação, conforme Hebreus, tá? Então, aqui no nome de Jesus. Então, os seus não receberam, né? É aquela palavra que Jesus falou lá, quando chegou em Betfagé, quando falou o seguinte, não reconheceste o tempo da vossa visitação, e ele chorou, né? Então ele chorou, tal, né? Dizendo que Israel não reconheceu. Mas ele diz aqui, mas todos quantos, né, receberam o poder de ser chamado filho de Deus.
Aqui está a questão da centralidade da salvação somente em Cristo. Somente Cristo pode salvar o mais vil pecador. É o sacrifício vicário. É a morte vicária, a morte substituta de Cristo que pode salvar o mais vil pecador, né? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas de Deus. Aqui nós vamos estudar sobre a questão do novo nascimento, os três aspectos da salvação, né? Aparece o quê? A justificação, que é um ato judicial, que o cara era ficha suja, era um cara, né, se torna agora um ficha limpa diante de Deus, né, se torna puro. Né? Então a regeneração, ele é regenerado, se torna realmente uma pessoa que nasceu, ou então como Paulo diz, né, a questão lá na carta a 2 Coríntios, quando fala quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas agora se passaram, eis que tudo se fez novo, né? Então vem a santificação posicional e etc. Todavia, somente Deus pode fazer isso na obra da salvação. E o verbo se fez carne, é o que nós vamos pegar aqui o conteúdo da lição. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito, monogenese, do Pai cheio de graça e de verdade, né? O habitou, vocês já estão muito craques já nisso aí, né? O habitou, tabernaculou, armou a sua tenda entre nós, como Deus assim o fez lá no Antigo Testamento, na época do povo de Israel no deserto, ok? Então, nesse sentido aqui também, outra questão máxima também que a gente vai pegar dentro da introdução do conteúdo, muito importante, vamos lá. O que a gente vai aprender aqui? Nesse trimestre vamos estudar o Evangelho de João, em comparação com outros 3 evangelhos, tá? Mateus, Marcos e Lucas, que nós chamamos Evangelho Sinótico, desde a segunda metade do século XVIII, entrada do século XIX até o nosso tempo. Segunda questão da chamada Evangelho Sinótico, visão conjunta, tá? Então, Mateus apresenta Jesus aos judeus, tal, como Ramachia, como Messias, né? É toda uma interpretação voltada para os judeus, apresentando Jesus como Messias. Marco apresenta Jesus como servo, né? O servo veloz, sofredor e etc. para os romanos, né? E também aquele servo forte. E Marcos apresenta Jesus para toda a humanidade, precisamente em especial para alguém que ele estava discipulando do mundo grego, chamado Teófilo, né? Apresenta Jesus como filho do homem, né? O filho do homem, apresentando a questão da filiação dele humana, etc. E João vem para toda a humanidade, apresenta Jesus como o eterno verbo de Deus, o filho de Deus para toda a humanidade. Você pode analisar que dentro do evangelho joanino, ele já parte já de uma interpretação já teológica. Ele já usa termos técnicos, né? Ele coloca Jesus como o eterno Logos, né? No princípio, né? O arqué, enrologos, estava com teu, com Deus, né? Que é o teós aí, Deus, né? Então, Deus Filho estava com Deus Pai. Então, ele constrói toda uma estrutura de termos técnicos, teológicos, aí, cristológicos, para onde que ele está morando nessa época aí? Para quem ele está escrevendo esse evangelho? Então, é o que a gente pode fazer uma pergunta. Ele está fazendo missões transculturais, ele não está na Palestina, ele não está na região de Israel, ele está lá na cidade de Éfeso. É uma cidade grega, é uma cidade filosófica, é a cidade de... Vamos lá, de Heráclito, né? De Heráclito lá que escreveu sobre a questão sobre a questão do princípio lá que os pré-socráticos, né? Escreveu sobre o arqué, né? Que rege o universo, que dá sustentabilidade ao universo, que é a chamada alma do universo, né? Então para Tales era água, né? Que o mundo todo é regido por água, que tudo é água, né? Tudo que tem vida tem água, onde tem água tem dengue, onde tem água não tem dengue. É uma questão assim para a gente pensar filosoficamente, mas eles pregavam, eles ensinavam dentro da filosofia pré-socrática a questão do arqué, né, que Aristóteles chamou a causa primeira do universo. E nós, dentro da teologia, nós chamamos que a causa primeira do universo é Deus. A causa primeira do universo é Cristo. O universo é mais como um efeito. Se nós falarmos como João colocou aqui, colocou muito bem, para uma cidade grega, né, que falava sobre o Logos, né, o Logos que é o arqué, um princípio, a chamada alma do universo, né, o chamado que se diz, colocava muito na filosofia grega, né, o Logos espermaticol, né,
espermaticós, o logos como semente, como alma do universo, como da sustentabilidade do universo, e etc., dentro da profundidade. Você entra lá na minha playlist que a gente aprofunda mais sobre um pouquinho de filosofia, se você prezar desses termos técnicos. Então, João, ele fala sobre o logos, que o povo já conhecia, o logos dentro da filosofia grega. E dentro da filosofia grega, o logos é impessoal, não é uma pessoa. Agora, dentro da cristologia aqui, da pregação de João, da pregação joanina para os Efésios, o logos é uma pessoa. O logos tem um pai, né? Tem um pai, vamos dizer, um pai legal, adotivo, que é José. O logos tem uma mãe, né? Vamos dizer, a mãe dele lá, que parte dessa parte, vamos dizer, da natureza humana, etc., que é Maria. O logos tem toda uma construção de uma pré-existência. Então, ele constrói essa mensagem transcultural para se anunciar na cidade de Éfeso. Você pode ver que ele se ambientou a todo um contexto cultural. Isso que é missão transcultural. Se você quer aprender sobre missões transculturais, ó, eu tenho o meu livro sobre missões transculturais, tendo um conteúdo voltado dentro da própria história do cristianismo, para a gente trabalhar alguns pontos principais e saber como usar métodos, né, dentro do nosso próprio contexto ao qual nós estamos inseridos. Foi o que João fez no contexto dele. Ele viu que a palavra logos já existia, mas a palavra logos que existia no mundo grego, né, essa palavra que dispensa significado, que significa palavra, significa verbo, mas só que a palavra verbo vem do latim, tá? A palavra verbo vem do latim, que é a nossa língua mater. Todavia, a palavra logos, né, que é logoi, a palavra logos, né, aparece aí a palavra logos, significa palavra, significa conceito, significa razão, né, que a palavra razão vem do latim ratio, né, para atravessar e cair aqui dentro da nossa língua portuguesa e dispensa a polissemia, o significado que essa palavra, dentro da etimologia que estuda a origem da palavra, que a palavra logos tem no mundo grego. Todavia, aqui no Evangelho de João, João usa esse termo, essa palavra, e constrói ela em um contexto que o Logos, que é essa alma do universo, além de ser alma do universo, mas não é um sentido panteísta, não, né? Ele sai dessa questão da alma do universo e coloca o Logos como a causa primeira do universo, que está aqui no princípio, era o verbo. Né? E todas as coisas foram feitas por ele. Então, João coloca ele aqui, pegando essa linguagem aristotélica, né, de causa primeira, né? Então, ele coloca aqui o Logos, Jesus, como a causa primeira do universo. Então, o Logos não é a alma do universo. O Logos é maior do que o universo, porque todas as coisas, tanto que existe dentro do universo, fauna, flora, a própria construção do próprio universo, os vários universos, né, foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Cara, é uma construção muito bem trabalhada. É por isso que quando a gente vai fazer missões transculturais, tem que estudar cultura, tem que estudar língua, né? E o João, e se diz a própria história que João não era muito bom de grego, né? João não era muito bom de grego, e teve os amanuenses, que realmente foi usar na época lá o secretário para escrever. Pedro também, segundo Eusébio de Cesareia, lá na História Eclesiástica, falava que Pedro não era muito bom de grego, que era o especialista em grego, era João Marcos, que era um intérprete de Pedro, né? Então tem todo esse contexto. Eles eram hebreus, eram judeus, hebraica, etc., né? O grande especialista de grego era Lucas, Paulo, né, que realmente tinha uma maestria linguística no hebraico, no grego, no latim, né, era um poliglota muito bem trabalhado, ao qual Deus usou em missões transculturais. Todavia, mesmo João, não sendo bom de grego, né, mas a construção que ele faz nesse evangelho, no conteúdo teológico, desses termos que ele trabalha dentro de uma construção evangelística, de uma missão transcultural para um povo, para que o povo pudesse ser atraído dentro desse conteúdo ao qual ele estava pregando, muito bem trabalhado. É isso que nos inspira a pregar o evangelho, construir métodos, né, sabendo que o Espírito Santo é aquele que convence, né, o mais e o pecador. Ainda que nossas pregações ainda sejam estou falando da minha pregação, não do contexto bíblico de João, porque ele, na verdade, é um escritor canônico. Ele é um escritor canônico,
dentro de uma direção, de uma missão já voltada, de uma revelação direta do Espírito Santo. Isso já não tem mais para nós, tá? Isso aconteceu na morte do último apóstolo, que foi o apóstolo João, que é o autor do Apocalipse, etc. Todavia, muito bem trabalhada a questão de Jesus como o arqué, o princípio, ou então a palavra que Aristóteles usa, né, para os pré-socráticos. Em vez de princípio, ele coloca a palavra aitia, causa, né? Então eu podia colocar a palavra, em vez aqui, colocando assim, Jesus, o arqué, da palavra dos pré-socráticos, do mundo grego, né, da filosofia grega, eu posso colocar a palavra também arqué, ou então colocar a palavra que Aristóteles colocou na linguagem dos pré-socráticos, causa, né, que eu colocar a causa primeira do universo é Deus, é Cristo, conforme está aqui nos capítulo 1, aqui no capítulo 1, versículos, né, X desse capítulo ao qual estamos apresentando. Muito bem trabalhado. Então, Jesus é a causa sem ser causada, como dizia São Tomás de Aquino. Então, nós temos aqui Mateus, Marcos e Lucas, são evangelhos sinóticos, uma visão conjunta, e a visão de João é uma visão totalmente agora teológica, interpretativa, pega um termo, construção e etc. Tá? Então, é o chamado Evangelho dos Sete Sinais, do Oito Sinais, dos milagres bem selecionados que ele coloca nesse evangelho. O evangelho destaca especialmente, né, a centralidade do ministério de Jesus em Jerusalém. Então, toda a visão que vai ser trabalhada nessa lição vai ser tomada pelo evangelho joanino, tá? Pelo evangelho joanino. O autor desse evangelho, o apóstolo João, tá? Não cometa a questão do erro, dizer, não, o João que aparece lá no capítulo 1, tal, é o João que escreveu, não, aquele é o João Batista. Se você quiser fazer os textos paralelos, pega Mateus, Marcos e Lucas. Aí você vai ver quem é o precursor lá no Evangelho de Mateus, lá que é João Batista, João o Batista, né? João o Batista. E nesse contexto aqui, o João Batista, lá, filho de Isabel e Zacarias. O João aqui é filho de Salomé, né? E de Zebedeu. É o irmão de Tiago. O autor desse evangelho, o apóstolo João, redigiu esse valioso documento com a intenção de revelar a singularidade da natureza divina do nosso Senhor e, ao mesmo tempo, encorajar a fé dos seus discípulos, né, que ele ganhou na cidade de Éfeso, né, que João vai combater. E o evangelho que ele está escrevendo, pessoal, é apologético, é uma apologia. É uma defesa. E se tratar de apologia, entra aí no meu canal Teologia Aprenda Mais, eu tenho sobre todas as religiões heterodoxas, né? E uma visão apologética como resposta para cada uma delas. Com todo respeito, né? A nossa liberdade religiosa que temos, todavia, chamamos para o campo da centralidade do debate teológico no campo das ideias. Voltamos, que possamos também ser fortalecidos, inspirados na nossa fé em Jesus, nosso Senhor e Salvador. Isso que é o provocativo aqui da nossa EBD, do nosso conteúdo, é trabalhar toda a centralidade do Evangelho, mas voltando Jesus, apresentando ele como Salvador para todos aqueles que crê em seu sacrifício. O tópico primeiro aqui, o Evangelho de João, tópico 1, vamos lá. Autoria e data, né? Autoria e data. Então nós temos aqui o autor canônico, né? De poder usar aquela palavra grega, agiógrafo, né? O agiógrafo, o autor sagrado, o escritor sagrado, o escritor santo aí, do Evangelho, né? Então, é o apóstolo João, é o autor do Evangelho. E ele escreveu 3 obras magníficas, tá? O Evangelho foi escrito, vamos dizer, possivelmente no ano 80, 90, né? Dentro da cronologia bíblica. Então, ele trabalha muito bem esse conteúdo, que é o apóstolo João, né? O João, o Yohanan, né? A palavra, é o nome do meu filho, né? João Paulo, Yohanan, né? Yohanan Paulus, né? Mas o nome dele aqui, Yohanan, João, na nossa tradução, né? Que vem no sentido latinizado aí da Vulgata Latina. Né? Então, o apóstolo João é o autor do Evangelho que leva seu nome. A confirmação da sua autoria encontra-se no próprio texto. Né? Vamos pegar esse texto aqui, também nos escritos do apóstolo, que está bem aqui na frente aqui, há um texto aqui. Né? E Pedro, voltando, se viu que seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que nascesse e recostara também sobre o seu peito, e que dissera, Senhor, quem há de trair? Então, assim, pelo contexto aqui, nós sabemos aqui que é o apóstolo João. Esse é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu. E sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Vamos lá, mas não aparece o nome dele. Se a gente for analisar, vamos analisar o seguinte.
Mateus, Marcos e Lucas são os evangelhos sinóticos, já é um contexto, uma construção já do século XIX, em diante da escola alemã de Stuttgart e tal, né? Isso agora, só que o evangelho de João, nenhum deles, Mateus, escreveu o seu evangelho, mas não colocou lá, dizendo, eu escrevi, como Paulo escreveu com o meu próprio punho. Marcos também escreveu, mas não colocou o seu nome. Né? Não colocou igual como se escreve uma monografia, tal, um trabalho autoral, né? Segundo as regras da BNT. Eles escreveram segundo as regras do tempo que ele escreveu, mas eles não colocaram nome, nem Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós só sabemos, vamos dizer, ter um conteúdo, né, assim, como essa base aqui, que nos inspira a pensar que esse discípulo, né, dentro dessa inferência do contexto aqui, que foi o apóstolo João. Mas nós vamos ter maior ciência a partir de um cara que aprendeu aos pés dele, que é o chamado Policarpo, aprendeu aos pés do apóstolo João, que foi o pastor de Esmirna, Policarpo. Nós aprendemos também, junto lá com Irineu de Lyon, né, de Lyon, na França, lá do século II, que foi um dos maiores teólogos do século II, depois de Cristo. Irineu aprendeu aos pés de Policarpo, Policarpo aprendeu aos pés de Cristo. Então, nós sabemos aqui pelos escritos desses pais, quem escreveu esse evangelho que traz esse nome na nossas Bíblias hoje foi o apóstolo João, através dessa tradição de Irineu de Leão, de Policarpo, dos pais da igreja em si. Então, nós colocamos aqui dessa maneira, também de origem no século III, e assim vai, dentro da autoria também de Eusébio de Cesareia, né, na história eclesiástica também, que ele registra acerca dos 4 evangelhos, ok? Então, é isso aí que é a questão da autoria, só para provocação que algum aluno perguntar, que eles não traziam, mas aí a pergunta é, mas por que eles não colocaram o nome? São duas coisas. Eles não colocaram o nome dentro da questão da piedade, né, dentro da questão da, vamos dizer, para causa do orgulho tal. Não, eu não vejo por esse lado. Eu vejo que eles não colocaram o nome devido à questão seguinte, da intensa perseguição que tinha de Roma, né? E você pode ver que Roma, as perseguições romanas, procônsul, exército, já estava procurando sempre essa questão, até no nosso dia de hoje também, procurando os cabeça, procurando os líderes, né? E quando sempre mata o cabeça, né? Aí o rebanho se dispersa, etc, tal, né? Então, nesse caso aí, eu acho que foi mais para uma preservação do manuscrito que eles não colocaram o nome dele. Paulo colocou, são contextos diferentes, mas eles em si, nessa época que Mateus, Marcos e Lucas e João não colocaram. Nós sabemos que foi eles que escreveram através desses conteúdos e através da tradição. Admite que tem sido escrito, como eu já falei, do ano 80, 90, de acordo com os estudos, né? O Evangelho de João apresenta uma doutrina genuína sobre a divindade de Jesus Cristo, muito bem trabalhada, igual eu falei, que ele trabalha termos técnicos dentro de toda uma construção. Ele volta na citação do Antigo Testamento, lá do livro de Êxodo, trabalhando a palavra lá sobre 7 vezes, eu sou, né? Igual em mim, que é pegando a tradução lá, voltada lá da Septuaginta, que ele cita a Septuaginta no Evangelho dele, né? Igual em mim, eu sou o que sou. Né? Então, ele cita todos esses contextos que ele vai trabalhando. Tá certo? Muito bem estruturado o evangelho que ele vai trabalhando aqui. Né? Assim, as expressões verbo divino e a palavra que se fez carne são de grande importância nesse quarto evangelho. Você vê que ele, como eu falei para você, usa esse termo, né? A palavra que aparece no grego é logos. Essa palavra verbo, ela vem do latim, que é a nossa língua máter, por causa da Bíblia famosa lá, que foi traduzida no século V, a pedido pelo bispo de Roma, chamado Damaso, para um grande erudito, teólogo, tem que ser teólogo, né? Para quem não gosta de teologia, não gosta de estudar teologia, mas a Bíblia em si foi traduzida, foi trabalhada por um cara que estudou hebraico por 20 anos, que era chamado de Jerônimo, né? Na Vulgata Latina, o vulgo, né? A Bíblia comum, na linguagem comum do povo, trazesse uma boa tradução, né? Para aquela época dele lá. Então, ele traduziu a palavra logos, né? E colocou a palavra verbo. Então, nas nossas línguas portuguesas, precisamente João Ferreira de Almeida, ele trouxe nessa palavra aqui verbos, tá? Palavra verbo, porque na NVI já se coloca a palavra, em vez de verbo, coloca palavra, né? Que se fez carne, sarx, né? O sentido de carne, né? No grego aí, o sentido sarx, né? Que é a palavra grega para carne, tem um sentido, vai depender do contexto. Muitas vezes não basta a etimologia, depende do contexto. Então, nesse sentido, a palavra sarc, né, no sentido da linguagem paulina, pode, no sentido negativo, significa a velha natureza adâmica, né, a nossa natureza inclinada para o mal.
mas no sentido aqui positivo que ele se fez carne, ele se fez uma estrutura humana, natureza humana, carne humana, o sentido corpóreo, sentido anatômico, sentido fisiológico, corpo humano, não é a natureza humana. Lembra que a gente falou bastante sobre a questão que Jesus herdou, né, herdou de Maria a natureza humana e não a natureza pecaminosa dela, né, porque alguns dizem que ela não tem o pecado original, todavia, como ela é uma filha de Adão, ela tem pecado original. Jesus somente recebe de Adão a natureza humana e não a natureza pecadora, porque ele foi gerado dentro do Espírito Santo. Daria uma discussão muito mais teológica e cristológica voltada, né? Para alguns vão dizer o seguinte, que ele foi gerado lá aqui, Maria só foi mais uma incubadora, ele já veio, foi criado, já veio já o quê? Com a natureza humana, natureza divina, em uma só pessoa, dentro dessa união hipostática, e colocaram lá no ventre de Maria, como a questão de uma incubadora, a questão de uma barriga tal, só foi isso aqui. Usando a placenta, o cordão umbilical, mas ele já foi colocado na criança pronta. Isso é uma defesa teológica de alguns. E outros não, que foi aquela questão gerada lá no ventre, que a gente crê dessa maneira como está o texto, né? E o outro também, texto também já se baseia também nessa questão dessa interpretação, foi gerado pelo poder do Espírito Santo no ventre de Maria. Então, alguns falam foi criada a criança pronta, e outros, né, que trabalham a natureza humana, né, formando a genética, etc., toda a construção que é muito tempo para se pensar, que daria mais vídeos e horas para se pensar nessa maneira. Mas entra no meu canal Teologia Aprenda Mais, que eu tenho respostas boas lá em curiosidades bíblicas. Assim, a expressão verbo divino, né? A palavra que se fez carne são de grande importância no quarto evangelho. Então, só João que usa essas expressões. Os 3 evangelhos lá, que são evangelhos sinóticos, eles não usam esses termos. O propósito do evangelho. A palavra evangelho significa, né? Eu angelion, né? Eu boas novas, boas notícias, né? Então nós temos o evangelho. O evangelho de João, né, tem como um de seus propósitos levar o leitor a crer que Jesus é Cristo, o Filho de Deus, e ao crer, encontrar a vida em seu nome. Quando você vê que na lição passada, na revista lá do pastor Ezequiel Soares, o comentário, a gente estudou sobre essa questão, o evangelho já é escrito para combater uma seita embrionária que começa na cidade dele, na cidade que ele está vivendo agora, que é a cidade de Éfeso, que é o chamado gnosticismo, né? Que a gente até estudou nas cartas, né? Na primeira carta dele, que na primeira, segunda, terceira carta, que ele fala: todo espírito que diz que Jesus não veio em carne, esse tal é do anticristo, e nem recebais em casa. Isso é o gnosticismo. Lembra do docetismo, que nega a parte corpórea, a natureza humana, a natureza anatômica de Jesus, dizer que Jesus só aparentava ter um corpo humano como um fantasma, uma construção metafísica, né, etérea, e não tinha esse corpo humano como nós temos? Então é o gnosticismo embrionário, um movimento sectário, uma mistura de filosofia grega, mistura de judaísmo, mistura de cristianismo, mistura de tudo, né? Então, aí tem um gnosticismo cristão, e o gnosticismo que não é cristão, e etc. Ok? Todavia, aqui dentro do contexto aqui, João está combatendo o docetismo quando ele escreve: ó, não recebais em casa aquele que diz que Jesus não veio em carne, esse tal é do anticristo. Isso aí ele está se retratando do gnosticismo docético, né? Você já sabe já que palavrão é esse, docético, né? Que nega a parte da corporeidade de Jesus, dizendo que Jesus só aparentava ter um corpo físico, uma parte etérea, metafísica, né? Que está acima do físico, mas que não tinha. Então, o gnosticismo é uma negação que Jesus se fez carne. Então, João está combatendo esse tipo de movimento que está acontecendo lá, como o cara chamado Cerinto, que é um heresiarca, pai de heresia, né? Então, tem vários lá nomes que aparecem, tanto no Egito como nessa parte de Éfeso aqui, que o gnosticismo, como a gente estudou, só vai morrer lá na época de Santo Agostinho, muito mais adiante, lá na frente, lá. Ok? O Evangelho de João tem como um de seus propósitos levar o leitor a crer que Jesus Cristo é Deus e é homem que se fez carne, combatendo o gnosticismo docético. Então, porém, for escrito para que creais que Jesus Cristo, que Jesus é Cristo, a palavra é a tradução, né, da palavra Messias, ou Hamashia, que significa ungido, né? Cristo é equivalente, né? É essa palavra de ungido, a palavra grega.
o Filho de Deus, né, Uios, Teu, né, para que, crendo, tenhais vida em seu nome, o nome de Cristo. Tá? Então, ele está combatendo a esse movimento heterodoxo chamado gnosticismo, que dizia que a salvação é pelo conhecimento, e salvação é pela graça mediante a fé no sacrifício vicário de Jesus. Se nós negarmos que Jesus veio em carne, ou se fez carne, nós estamos negando toda a estrutura cristológica do projeto e plano de Deus, que é a salvação do ser humano. É esse que é o projeto estabelecido de Deus. Então, é para quem crê no cristianismo. Quem é budista crê lá na Tripitaka. Quem é islâmico crê no conteúdo do Alcorão, mas quem é cristão tem que crer da maneira que a Bíblia assim apresenta. E é assim nós cremos. Como dizia o Dr. Martim Lutero. Não é por acaso que os especialistas referem-se à primeira parte do primeiro capítulo como o prólogo. Né? Eu já ressaltei, né, do versículo 1 a 14, o prólogo, ou seja, a apresentação desse evangelho. Eu acho que você tem um livro de apoio que vai te fortalecer mais o conhecimento cristológico. Se você também quer aprofundar mais dentro do conteúdo, entra aí no canal Teologia Aprenda Mais, vai na minha playlist, procura Cristologia, procura... Os conteúdos tem aí nos quase ou mais de 300 vídeos gravados que tá, que você vai se alimentar profundamente, ok? Então, aí o prólogo, que é do versículo 1 até o 14, é uma apresentação que ele faz de toda a sua estrutura, né? Como essa lição aqui é o prólogo, é a apresentação, né? É a abertura de todo o conteúdo das 3 lições que a gente vai trabalhar acerca de Jesus. Então, muito bom o Evangelho joanino. Então, João aqui, como autor Yohanan, ele escreve o Evangelho, ele escreve 3 cartas, ele também escreve também o livro do Apocalipse, tá? Esse João aqui, o João filho de Zebedeu, né? O filho de Zebedeu, aquele quando Jesus estava lá na cruz, né? Falou para Maria, né? Ele cuidar de Maria e etc. Tem uma tradição que quando João mudou para a cidade de Éfeso, tem uma tradição assim, que fala, João mudou para a cidade de Éfeso, né? Quando Maria já tinha falecido já. E a outra tradição fala que João levou Maria junto com ela, porque estava aos cuidados, né, dele. Então, quando ele partiu para a cidade de Éfeso, ele levou ela também, ok? Para morar lá. Então, tem várias tradições, tal, isso não está na Bíblia, eu estou colocando isso pelos escritos dos pais da igreja, que a gente pode pensar, analisar. Mas o que está aqui, o João Yohanan, que ele fez residência na cidade de Éfeso, é ele que foi levado para a ilha de Pátimo, né? Ele que, segundo a tradição, né, o livro lá, a História dos Mártires da Igreja, foi jogado num caldeirão cheio de azeite e tal, e de lá saiu vivo ainda, né? Segundo o milagre da parte do nosso Deus Trino, né? Então, assistimos John Fox, né? História dos Mártires, né? E outros livros aí que falam dentro da parte da igreja. Então, de lá ele foi levado para a ilha vulcânica, a ilha de Éfeso, não a ilha de Éfeso, a cidade de Éfeso, que é a cidade, a ilha de Patmos, né? A ilha de Patmos, que era uma ilha vulcânica, tá? Corrigido. Uma ilha vulcânica. Então, de lá ele ficou preso, teve todas aquelas visões, né? Do Apocalipse, né? Toda aquela questão do tempo dele, também uma visão futurística, nós interpretamos o Apocalipse de uma visão não idealista, não preterista, né? Eu falo tudo isso sobre o Apocalipse lá no meu canal, né? Então, nós temos uma visão do Apocalipse futurista. Então, João teve a revelação lá, depois ele volta para a cidade de Éfeso, na segunda tradição, e escreve todo o livro. Então, é esse João de que se trata, né? E você vê que o Novo Testamento, toda a Bíblia é a revelação da parte de Deus, né? Toda a Bíblia é a revelação da parte de Deus. Todavia, mas o que acontece que o livro de Apocalipse é o único livro de profecia de revelação no Novo Testamento, muito bem trabalhado e escrito, tá? João é chamado João o Divino na cidade de Éfeso. Por que é chamado João o Divino? A tradução seria isso, João o Teólogo. João o Teólogo. Legal aí, tá vendo aí? Para quem não gosta de teologia, sei que você gosta, você está no meu canal, né? Acesse aí todo o conteúdo de você trabalhar essa ciência, de estudarmos a Bíblia, aprofundar mais dentro da exegese, dentro da todo o trabalho científico da interpretação da hermenêutica, tá? Então, João é chamado o teólogo, né? O divino, então a chamada águia de Patmos, né? Lá, que realmente foi usada pelo Deus de uma maneira tão especial. E diz a tradição também que ele demorou a morrer. A expectativa de vida naquela época era muito curta, tal, 30, assim, vamos dizer, o cara chegava a 40 anos, 50 anos, já estava vivendo muito, né? Aí João já vive até os 90 e pouco, poxa, quase 100 anos.
parece que não morria mais, né? Então, a questão da eternidade, João ainda, segundo a tradição, levava João bem idoso lá para a igreja, ele falou, filhinhos, 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 amai uns aos outros, tal, aquela linguagem que ele tem na carta, bem trabalhada, bem poética, ok? Então, ele morre naquela cidade, morte natural, foi o único dentro dessa promessa, né, que morre de morte natural, os demais apóstolos morrem de tudo, mortes horrendas, mortes cruéis, hediondas, etc. Ele morreu de velhice na cidade de Éfeso, que para ele praticamente foi uma eternidade, mas prolongou, escreveu muitas coisas muito especiais e serviu na virada ali, o último escritor, escrevendo sobre a plenitude da revelação que é Jesus e a transição da igreja apostólica para a igreja pós-apostólica lá dos pais da igreja, que vai começar do século II em diante, tá certo? Então nós temos o prólogo aqui, que é a apresentação do versículo 1 em 14, para você aprofundar. Nesse trecho, o apóstolo apresenta Jesus como filho enviado de Deus ao mundo para fazer parte da história. Isso é muito importante, né? Ele sai do mundo espiritual para se tornar uma forma física, humana, assim como eu e você como foi Adão e etc., dentro da natureza humana anatômica, né? A palavra encarnada aqui é Jesus, que você já sabe. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. A natureza de Jesus, nós sabemos que a natureza aí que a gente fala o quê? Jesus tem a chamada união hipostática. União hipostática é a união das duas naturezas, natureza divina e natureza humana, trabalhando o quê? Quando se fala natureza divina, filiação divina, toda estrutura divina e etc. Quando fala de natureza humana, né, você pode ver que nós temos aqui também a filiação humana e etc., que ele tinha que ser humano, como eu e você. É como lá os pais da igreja, os três Capadócios, Basílio, Gregório de Nazianzo, Gregório de Nissa, né, eles falaram o seguinte, se Jesus não assumiu, ele não redimiu. Se ele não assumiu a nossa natureza humana, ele não redimiu a humanidade, né? Então fica essa questão. Se Jesus não assumiu, Jesus não redimiu. Se Jesus não assumiu a nossa natureza humana, ele não pode nos curar, não pode nos redimir no sentido salvífico da palavra, tá certo? É uma palavra dos pais da igreja, lá, os três Capadócios, Basílio, Gregório de Nazianzo, Gregório de Nissa. Entra no meu canal e vê lá isso. A natureza de Jesus. Então, o tópico aqui a gente vai trabalhar rapidamente, né? Apesar do Evangelho de João sublinhar de forma clara a dimensão divina de Jesus, o apóstolo também aborda a natureza humana, né? Então, nós temos aqui toda a estrutura de uma construção dessa doutrina, nós chamamos união hipostática, que foi trabalhado no ano de 451 no Concílio de Calcedônia. Tá certo? No Concílio de Nicéia, nós trabalhamos a questão dizendo que lá foi discutida acerca da divindade de Jesus. Da divindade de Jesus. E terminou lá no concílio, o concílio de Nicéia, 325, o concílio de Calcedônia, 451, que foi trabalhado agora acerca da divindade de Jesus. Se a gente for voltar no 431, no concílio 431, no concílio de Éfeso, né, que foi aquela discussão entre o patriarca de Alexandria, Cirilo, né, e o patriarca Nestório, na questão que Nestório dizia que Jesus tinha, Jesus era duas pessoas e duas naturezas, né, então teve toda aquela correção, então tem o chamado Theotokos, né, gerado, filho de Theotokos, né, que Maria foi a geratriz de Jesus, né, Jesus foi gerado, etc, então a mãe de Deus, Theotokos pode ser traduzido mãe de Deus, geratriz ou gerado por Deus, né? Gerado por Deus. Então, nesse sentido, assim, Jesus, né? Vamos colocar do Theotokos, que foi discutido em 431 no Concílio de Éfeso, né? Que Jesus realmente, ele é Deus, né? Claro que Jesus é Deus, e foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, nesse sentido, não que Maria fosse deusa, né? No Theotokos, né? Que a gente aprendeu, você volta um pouquinho para a gente aprofundar lá, porque falou dessas duas naturezas que apresentam no Evangelho de João, divina e humana. Tá? Mas vai ser melhor trabalhada no Concílio de Calcedônia, que é a chamada Declaração de Calcedônia, e a chamada Carta Flaviano, que foi a carta escrita pelo bispo de Roma, que se diz que é o primeiro papa, o Papa Leão I, né, o bispo Leão I, que a Carta Flaviano é o bispo de Constantinopla, que foi escrita na época do Concílio de Calcedônia, e de lá está dizendo sobre a questão da união hipostática de Jesus, né, que a natureza humana, a natureza divina, e ele explica tudo isso. E no tomo de Leão, na carta de Leão, né, escrita a Flaviano, que foi lida lá no Concílio de Calcedônia, falava que ele herdou de Maria,
Inclusive, tem até isso aqui, ele herdou de Maria somente a natureza humana e não a culpa, que é o pecado original. Então, na própria carta, ele então admite que ela tem o pecado original, né? Então, ela não é imaculada. Nessa questão, responder isso, nosso pai é Abraão. Jesus disse, se fosse filho de Abraão, fareis as obras de Abraão. Ele coloca, mas agora, procurar matar-me a mim, homens que vos têm dito a verdade que Deus tem ouvido, Abraão não fez isso, né? Então, antes que Abraão existisse, ele disse, eu sou, a palavra egoimim, né? A palavra 7 vezes, eu sou. Então, ele já fala da pré-existência dele. Então, o evangelho apresenta a questão da divindade aqui, né? Mas também discute a sua humanidade por meio da morte expiatória, que é o sacrifício vicário, que todo é abordado no evangelho, muito profundo. Em João, tanto a divindade quanto a humanidade de Jesus são afirmadas, isso é importante. Jesus é o verbo de Deus, que a gente já falou sobre essa questão do verbo, já ressaltando o conteúdo que ele trabalha, toda essa estrutura da missão transcultural, pregando para um povo, analisando o que esse povo pensava. Então é por isso missões transculturais. Você estuda a cultura, as indumentárias, comida, língua, né, que você vai trabalhar, o conhecimento, né, cultural, filosófico daquele povo, ou que João, quando foi para a cidade de Éfeso, já conhecia acerca dessa filosofia pré-socrática, que já aparecia chamada arqué, né, que é os pré-socráticos apresentarem seu tempo e seu modo, né, e seus cardápios como Tales a água, e Heráclito, né, o fogo, né, e como Anaximandro dizia que era o ar, o Pitágoras era o número, né, que era o arqué, o princípio, né, a causa primeira do universo. No Evangelho de João, ele coloca que a causa primeira do universo, a arqué, né, no princípio, é o verbo, o logos eterno de Deus. E esse logos se fez carne. Então, o logos, ele tem espírito, alma e corpo, como está nos evangelhos sinóticos, ok? Então, João apresenta no seu prólogo, a questão da pré-existência do Deus Filho, junto com Deus Pai, desde toda a eternidade, e ele adentrando no nosso tempo e espaço. Então, ele sai da eternidade, entra em tempo e espaço. O tempo, cronologia, o tempo cronos. Ele sai do kairos, o tempo indeterminado. Sem semana, não tem fim, né? Ele sai do tempo indeterminado e entra no nosso cronos, né? Semana, mês, ano, e vai morrer aos 33 anos de idade, ok? Então, no Evangelho de João, a gente vê o que? As 3 Páscoas. É por isso que a gente fala que Jesus, o ministério incessante, o ministério público de Jesus foi 3 anos. Como a gente sabe disso? Porque Jesus começou seu ministério lá no casamento, a questão da transformação da água em vinho, né? E ele começa seu ministério em uma Páscoa. Passou a segunda Páscoa e morre na terceira Páscoa, então o ministério dele é de 3 anos. Nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas apresentam uma só Páscoa. Então, o ministério de Jesus nesses 3 evangelhos seria de 1 ano. Mas nós, dentro dessa cronologia que nós colocamos, e principalmente dentro da nossa cristologia clássica, nós colocamos dentro dos 3 ramos do cristianismo que o ministério dele foi 3 anos, conforme o evangelho de João. Ok? A revelação aqui, nós temos aqui a revelação que ultrapassa o passado. Ele sai do kairos, o tempo indeterminado, a eternidade, para entrar no nosso tempo. Não dá para falar muita coisa mais, o tempo já está indo. Então, aqui, quando o apóstolo redigiu a introdução, né, do primeiro capítulo do seu evangelho, ele coloca, no princípio era o verbo. É provável que tenha como referência a Gênesis 1 em 1, né? A questão lá de Gênesis 1 em 1, que coloca o conteúdo lá aqui, da criação. Vamos colocar aqui da criação de Gênesis 1 em 1, né? Esse primeiro versículo do Evangelho mostra que o verbo é Deus e, no princípio, possuía, assim, uma existência infinita. Ele fala da pré-existência, né, do prólogo, da apresentação do versículo 1 e 14. Né? Então, ele não tem começo, ele é eterno. Ele tem os atributos incomunicáveis. Jesus tem os atributos incomunicáveis. É só ler o Novo Testamento. Né? Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, ele tem onipotência, onipresença, onisciência. Ele é eterno, ele não tem começo e não tem fim, conforme o Evangelho de João. E muito além do passado, desde o princípio, o verbo já existia com Deus, estava com Deus e é Deus. Então, aqui o verbo, Deus Filho, estava com Deus, Deus Pai. Seria essa a interpretação que a gente coloca dentro de uma cristologia. A natureza fundamental do verbo aqui. Vamos colocar a natureza. Né? Tal como Deus é eterno, ele tem os atributos da divindade,
eu já falei, né, ele é alfa e ômega, como aparece no Apocalipse, o primeiro e o fim. Diz o Senhor que era, o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso, fala de eternidade, apesar que a aplicação aqui nós colocamos ao Pai, mas o contexto também se remete ao Filho, porque o Filho está em todo o livro de Apocalipse, ok? Para analisar o primeiro capítulo aqui de Apocalipse com o Pai, né, colocando isso aqui, mas também o Filho está aqui, né? A questão nele tem a chave, tem todo o poder. Outra questão aqui também, assim, conforme seu evangelho, o evangelista apresenta Jesus como o Logos de Deus, a palavra encarnada que habita entre os homens. Então, ele até coloca o verbo encarnado, Jesus é conhecido por muitos e adorado como Deus, tá? Então, o menino ele teve. A gente vê o seguinte, vamos colocar que Maria ensinou Jesus a andar, a se alimentar, a falar, levou ele para a escola, e etc. Ele foi criado como toda uma criança, que nós aprendemos já isso nas revistas passadas do início do trimestre, tá? Então, Jesus é que era conhecido por todos. Não é esse filho de José, o pai adotivo, não é esse filho de Maria, os seus irmãos entre nós, Tiago, Judas e as suas irmãs, ele tinha irmã, são irmãs lá, né? Então, todo mundo conhecia. Então, ele tem uma natureza humana. No princípio, era o verbo. Agora, vamos entrar aqui nessa pré-existência, no contexto joanino. Conforme já referimos no grego, no Novo Testamento, a palavra aqui, traduz para verbo, é logos, né, que significa palavra, mas dispensa significado. O conceito de logos traz consigo a noção de expressão tanto da razão quanto da linguagem. Dispensa também a etimologia. Nesse sentido, a forma mais adequada de compreender esse termo relaciona-se com a maneira pelas quais Deus se manifesta ao ser humano. Tá? Então vamos lá colocar. Assim, o conceito mais apropriado para logos encontra em Jesus, que representa a expressão da divindade, a revelação de Deus, tá? Revelação, a palavra apocalipse, né? No grego, a palavra revelação significa apocalipse, no grego. Apocalipse significa revelação, tirar o véu, tornar a verdade conhecida. Então, Deus se deu a se conhecer através da criação, de toda a revelação geral, através da humanidade. E Deus se dá a conhecer através da palavra escrita, que é a Bíblia. E Deus se dá a conhecer através da palavra viva, que é Cristo, que se fez carne entre nós através da sua revelação. Ok? A encarnação do Verbo, a manifestação do Verbo é a luz do mundo, que ele vai todo construir uma alegoria, mas ele tem autorização porque João é um agiógrafo, é um escritor canônico, ele tem autorização, a revelação direta do Espírito Santo. Nós não temos revelação direta, não. Nós temos uma iluminação do Espírito Santo. Como diz esses ditos profetas aí, que tem revelação, etc., os apóstolos tiveram. Né? Os apóstolos tiveram. Hoje temos manifestações proféticas, dando os carismas e etc., mas olha lá, tem que ser julgado para ver que é humano, divino ou carnal. Tá? João identifica Jesus como o criador de todas as coisas mediado pelo Pai, através do poder da palavra. Né? Então, outra questão que coloca ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e se ele, nada do que foi feito se fez. Eu coloquei lá no início, né, a citação aqui ó, de Gênesis 1:26, quando disse, façamos o homem, mostra mais de uma pessoa e não mais de um Deus. A Bíblia ensina que apenas o Filho e o Espírito Santo tiveram participação na criação. Então, quando fala assim, façamos, nesse plural majestade, como fala no mundo rabínico, né? O plural majestade façamos, ele não está falando aqui com anjo. Os unicistas vão dizer que ele está falando com anjo, mas nós não temos a imagem de Deus, nós temos a imagem de Deus. Então, nesse sentido aqui, quem estava lá, o façamos, o Filho estava lá. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. O Filho estava lá. E também o Espírito Santo, o Espírito de Deus me fez, conforme a citação de Jó, capítulo 33, versículo 4, sobre a criação do homem. Mas você pode ver lá, dentro da criação também, a gente analisa também a questão lá no princípio, né? No princípio da criação, onde que Deus criou o céu e a terra. E no versículo 2, né, diz aquela questão lá que estava deserto, o Espírito Santo pairava, que a gente usa uma linguagem figurativa que estava como um pássaro, dando vida, chocando, né, todo o universo, dando criação. Né? E a gente pode ver que as três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, são o Criador. Mas não existe três criadores, é só um Criador, como a gente estudou na lição apologética passada, escrita pelo pastor Ezequiel Soares, que você assiste nos vídeos que estão lá. Outra questão. A seguir, ele faz uma distinção entre a luz e as trevas.
né? Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplande nas trevas, e as trevas não a compreenderam, né? Isso aqui fala aqui a questão de ignorância também, mas as trevas que simboliza a obscuridade espiritual provocada pelo pecado. Então, a natureza pecaminosa, a corrupção da natureza, do gênero humano, voltada para o pensamento, é como Paulo fala que os judeus têm um véu para que eles não enxergam, né? Então é por isso que o Espírito Santo vem nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Sabe aquela cena quando Paulo prega para Lídia e o Espírito Santo abre o entendimento dela para que ela pudesse entender o que Paulo pregava? É nesse sentido a questão da escuridão, da cegueira espiritual, que precisa ser, né, realmente sanada, ser tocada pela graça mediante o Espírito Santo. No entanto, Deus enviou João Batista para testemunhar e proclamar sobre a luz, tá bom? O João aqui é o João Batista, filho de Zacarias de Zacarias e de, agora fugiu o nome da mulher, Isabel. Um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Esse veio para testemunhar, para que testificar da luz. Então, o João Batista, tá? Outra questão aqui. A verdadeira luz é Cristo, que foi anunciada por João, né, mas que os homens decidiram rejeitar. Outra questão, ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vê o mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Né? Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas todos quanto receberam deram o poder de ser chamado filho de Deus. Vamos lá. O privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Né? Enquanto Israel rejeitou a bênção da salvação através da obra do Calvário, né? Deus ofereceu a todas as pessoas, independente da sua raça, etnia ou língua, oportunidade de se tornar filho de Deus para toda a humanidade. Você vê que a salvação é universal. Israel foi usado, né, como igreja, como missionário no Antigo Testamento para testemunhar, como Paulo disse. É deles que vieram, né, os oráculos santos, como aparece no capítulo 3, 4, né, que fala da Bíblia Sagrada. O Hamashia era judeu, veio dos judeus. Né? Então, quer dizer, Deus escolheu esse povo para que esse povo, né, como a igreja foi escolhida também, né, dentro do projeto de Deus, porque quando o homem pecou, e realmente ali Deus não criou, vamos dizer, casual, né? A casual, dizendo, não, eu fui pego de surpresa, vou criar a igreja. Não, a igreja já está desde o projeto original de Deus, desde toda a eternidade, né? Assim como Israel fora, o Israel de Deus, né? O Israel lá do Antigo Testamento, que era o missionário, que pregava, eu falo isso muito bem no meu livro de missões, tá? Falando sobre Deus, com a missão de Israel pregar o evangelho no Antigo Testamento e testemunhar a vinda do Ramachel, o qual eles fracassaram terrivelmente. Todavia que nós, no sentido os gentios, quem é os gentios? A palavra é gentil, né? O que é o gentil que não é judeu, tá? Gentil que não é judeu. Então, aqueles que receberam pelo poder da graça e da misericórdia, né? Eles se tornaram filho de Deus pelo sacrifício vicário. Ok? Então, assim, fechando essa parte aqui do conteúdo, tanto judeus quanto gentios, a luz manifestou-se para revelar o plano divino da redenção a toda a humanidade. Então, a gente pode pegar uma linguagem lá de Paulo, em Romanos 3 e 9, né? Quando ele fala que todos pecaram, estão distanciados da glória de Deus, todos é toda a humanidade, judeus e tudo. Para a gente saber que é judeus também, gentil, você volta lá no versículo 9 do capítulo 9, né? Tanto judeus como gentios estão debaixo do pecado. Aí ele termina que todos pecaram, ele está falando de judeus e de gentios. Então, a redenção, o pagamento do resgate, ele veio buscar e salvar todos aqueles que se haviam perdido, tanto judeus como todos. Não coloca no seu cabeça, não, os judeus já são predestinados. Não, não tem nada disso, não. A gente pode entender Paulo falando em Romanos 9, dos judeus, do passado, Romanos 10, os judeus no presente de Paulo, e Romanos 11, no futuro, que todo Israel se converterá quando o Hamashi se manifestar na visão escatológica, em Romanos capítulo 11, versículo, parece ser 26 ou 25. Você olha lá, quando o Filho do Homem se manifestar, a toda a humanidade, a Israel, eles vão se render e ver, conforme a profecia lá de Zacarias, né? Vai chorar como chora o unigênito, né? A manifestação do Hamashi, quando vai pisar no Monte das Oliveiras, que ele vai se fender ao meio, tá? Então, é isso aqui que é o contexto. Nós fecharmos aqui dentro da humanidade. Os gentios foi assegurado uma herança de filiação divina através do amor do Pai. Mas a gente vê que Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo fala de humanidade, tá? Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filho de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceis a Ele. Então, assim, as pessoas que
se rende a Jesus como Senhor e Salvador, ela se torna filho de Deus por adoção. Então, nós se tornamos filhos de Deus por adoção quando nós reconhecemos o senhorio de Jesus como reconhecemos o senhorio de Jesus sobre nós. Então, nós se tornamos filhos de Deus por adoção. Os anjos são filhos de Deus por criação. Toda a humanidade são filhos de Deus por criação. Eles falam, mas os ímpios não são filhos de Deus. É só pegar Lucas capítulo 3, você vai ver lá, Adão, filho de fulano, cicrano, tal. Fulano era filho de tal, né, que fala a genealogia lá. Aí fala, Adão era filho de Deus. Adão foi criado, era uma criatura. E não era filho por adoção, mas era filho de Deus por criação. Tá? Então, nesse sentido, toda a humanidade tal, é filho de Deus por criação. Mas para se tornar filho de Deus por adoção, tem que abraçar o sacrifício vicário, tem que se render ao senhorio de Cristo para se tornar filho de Deus por adoção. Tá? Agora, Jesus é o Filho de Deus por geração eterna, conforme muitos conteúdos aqui do Evangelho de João. Tá? Geração eterna, ele é Filho de Deus por geração, não por criação. Ário que discutiu lá no Conselho de Nicéia não foi nem ele, foi Eusébio Nicomédia, que foi o bispo, que era só bispo que discutia, né? Debatia as ideias dentro dos grandes concílios. Como ele era presbítero, ele ficou no banco. Então, foi debatido dizendo que Jesus era uma criatura especial da parte de Deus. Não. O Concílio de Nicéia definiu a divindade de Jesus e que Jesus é gerado eternamente pelo Pai, não criado. Ok? Então, Jesus é filho por geração. Tem aqui o conteúdo que a gente pode aprofundar mais sobre essa questão. Portanto, como crentes em Cristo, temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus por adoção, a manifestação e habitação do Verbo. Isso é importante, o Verbo se fez carne, tabernaculou entre os homens, a humanidade, ele passou a existir. Ele coloca esse aqui, então, o termo Verbo possui uma conotação mais rica e profunda. Então, coloca aqui, ó, o termo verbo possui uma conotação muito mais rica e profunda do que qualquer conceito filosófico. Deus entrou na história. Não estou com um livro de apoio, tá? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheia de graça e de verdade, tá? Então, essa questão aqui, outra questão que é importante notar a expressão, habitou entre nós. O verbo armou o seu tabernáculo, ou tenda entre nós. É a questão da palavra grega lá, né? Se ele habitou entre nós, ele veio o quê? Tabernacular. Ele veio armar sua tenda entre nós, né? Assim como Deus o fez com o povo de Israel. É essa questão dessa imagem, dessa tenda que ele veio tabernacular, armar sua tenda, nos trazer abrigo, estar conosco. Outra questão importante, Deus habita numa tenda montada pelo seu povo agora, de acordo com as palavras do evangelista, ele reside entre nós, representando a manifestação plena da presença divina no mundo, tá? A conclusão dessa lição, que é muito profunda, eu poderia aprofundar muito mais ainda, com tanta riqueza de profundidade cristológica, mas o nosso tempo está acabando, está correndo, né, ultrapassado. Mas você pode entrar no meu canal Teologia Aprenda Mais, e lá na minha playlist, e procurar se aprofundar lá na teologia do Novo Testamento, que eu trabalho a teologia dentro dos escritos joaninos, tanto no Evangelho, como nas 3 cartas, e no livro de Apocalipse, que ele escreve muito bem, tá? Nessa lição, tivemos a oportunidade de iniciar o estudo no Evangelho de João, mostrando a sua relevância, seu objetivo na vida da igreja. Observamos que a revelação sensível de Deus sensível de Deus e a sua intervenção na história torna o Evangelho de João uma obra única no Novo Testamento. Em João, entendemos que a encarnação do Verbo trouxe a luz plena àqueles que crescem, né? Assim, através da fé em Jesus, somos denominados, feitos filhos de Deus, né? Filhos por adoção, né? É o que Paulo fala, quem está em Cristo, nova criação é. Nova criação é quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então você agora é propriedade de Deus, você tem um dono, né? Você tem um dono. Então na próxima lição a gente vai trabalhar a questão de um dos aspectos da salvação, né? Que é a regeneração, o novo nascimento, que é muito importante, né? Muitas vezes a pessoa está na igreja, mas não nasceu de novo. Está dentro da igreja pregando, mas não nasceu de novo. Está cantando, mas não nasceu de novo. E Deus, muitas vezes, lá no capítulo 7 de Mateus, fala, nunca vos conheço. Isso é terrível e é perigoso, tá certo? Então, essa questão aqui importante, eu vou terminar com o conteúdo aqui da nossa lição, aqui da nossa declaração de fé, quer dizer, sobre a identidade, né? Então, cremos, professamos e ensinamos que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o único mediador entre Deus e os seres humanos, enviado pelo Pai, para ser o Salvador do mundo.
verdadeiro homem e verdadeiro Deus, dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente, o amei, tá? Então, a deidade absoluta de Jesus, tanto com a humanidade, coloca, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, nós temos grupos heterodoxos no nosso tempo, que nega que Jesus é Deus, né? Como as testemunhas de Jeová, que nega que Jesus é Javé, é Deus Todo-Poderoso, e diz que é um Deus de segunda categoria, através da tradução Novo Mundo, como a gente estudou na lição passada, e muitos outros grupos heterodoxos também que está por aí. Todavia, o que a Bíblia nos coloca é que o Verbo se fez carne e habitou, tabernaculou entre nós, né? Salvação é somente em Jesus e em ninguém mais, né? Em nenhum outro, né? Então, fechando o conteúdo é esse, a salvação está em Cristo. Para você que está adentrando e vai adentrar o meu canal, acesse, né? Seja aí um inscrito no nosso canal Teologia Aprenda Mais, para que possamos aprofundar. O nosso tempo é corrido, mas temos bases dentro do nosso Cronos para trabalhar e pensar acerca de Cristo, porque nós temos a mente de Cristo, tá? E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome do qual entre os homens, pelo qual importa que sejamos ser salvos, né? Atos capítulo 4, versículo 12, dentro da pregação, lá Petrina, acerca que Jesus é um nome acima de todos os nomes, como Paulo cita em Filipenses, tá certo? Então, que Deus em Cristo abençoe a todos 1000 vezes mais. Obrigado.